Olá! No programa Mundo Jurídico desta semana, você confere uma entrevista com o advogado criminalista Bruno Queiroz. Tem também uma entrevista com o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará, Robson Sabino. Você vai ver também que a Sejus realiza o Enem PPL. Conheça os benefícios da Previdência Complementar da OAB Prev. Os principais destaques do Judiciário Brasileiro você confere agora aqui no programa Mundo Jurídico. No dia 11 e 12 de dezembro, 1.134 internos do sistema penitenciário cearense buscaram uma nova chance para suas histórias com a prova do Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade, Enem PPL. Nos 2 dias de prova, 17 unidades prisionais da região metropolitana aqui de Fortaleza e 59 do interior do estado ofertaram a prova para internos inscritos. A prova dá acesso ao ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, e do Programa Universidade para Todos, o ProUni. O número acrescenta um crescimento em comparação aos 1.003 alunos inscritos no ano passado. Hoje, 35 unidades penitenciárias de todo o estado do Ceará possuem salas de aula, totalizando 1.546 alunos matriculados da alfabetização ao ensino médio. No último dia 2 de dezembro foi comemorado o Dia do Advogado Criminalista. E para falar sobre os desafios, as dificuldades da carreira, nós conversamos agora com o advogado criminalista Bruno Queiroz. Bruno, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Satisfação minha, sempre estar aqui. Então, Bruno, a primeira pergunta é por que foi escolhido o dia 2 de dezembro para comemorar o Dia do Advogado Criminalista? Interessante isso. Na verdade, esse dia foi escolhido porque foi o dia da fundação da Associação dos Advogados Criminalistas em São Paulo, dia 2 de dezembro de 1982. E tem um significado especial porque aquela época, eu te imagino, plena ditadura, na verdade já havia ali uma certa abertura, mas ainda era, digamos assim, ainda estávamos na época da ditadura militar. E naquele período uma associação de advogados criminalistas era realmente algo muito mal visto pelas autoridades, né? Porque era considerado advogado de comunista, enfim, então era uma situação bem complicada. E na verdade é uma lei paulista, né? Mas acabou que essa data se espraiou pelo Brasil todo e hoje, o dia 2 de dezembro, é o dia do advogado criminalista. Interessante. Doutor Bruno, a gente percebe que ainda existe um certo preconceito com relação à atividade do advogado criminalista. Há quem diga, inclusive, que o advogado criminalista é advogado de bandido. Como é que o senhor, qual a sua percepção sobre esse pensamento? Eu sempre digo o seguinte, quando alguém indaga sobre isso, eu digo, eu não defendo bandido, eu defendo o direito, eu defendo a correta aplicação da lei, né? Tem que partir dessa premissa. Não se pode imaginar a condenação de uma pessoa, mesmo que tenha praticado um crime, sem que ela passe sem que o julgamento, né, esteja permeado pela ampla defesa, pelo contraditório, pelo devido processo legal. E mesmo que a pessoa tenha praticado o crime, é preciso que haja uma correta aplicação da lei, uma correta aplicação da pena, uma pena justa. Então, infelizmente, esse preconceito existe e muitas vezes praticado até por colegas advogados, né? E eu respondo dizendo que a advocacia criminal, o exercício da advocacia criminal, na verdade, é um ato de bravura. Porque no momento em que todos apedrejam o réu, o advogado se coloca ali do lado, né? E você tem de um lado, você tem o Ministério Público, com prerrogativa de poder, você tem a magistratura, que muitas vezes é vocacionada mais para o lado da condenação, você tem a polícia, você tem a sociedade civil organizada, você tem a imprensa, e do outro lado você só tem o advogado e o réu. Então é um ato, sem dúvida alguma, um ato de bravura e um ato de nobreza, porque defender a liberdade é sempre um ato de nobreza. E diga-se de passagem que esses direitos, contraditório para a defesa, são direitos que estão esculpidos no artigo 5º da nossa Carta Magna, né? São direitos e garantias fundamentais. São direitos e garantias fundamentais, são cláusulas pétreas e estão previstas não só na nossa Constituição, como na maioria das constituições dos países democráticos, nas declarações universais de direitos humanos em todo o mundo. Então, isso faz parte, digamos assim, de um conjunto de valores que foi construído ao longo da história da humanidade, a custo de muito sangue, muita dor, muita dificuldade. Então, nós não devemos permitir retrocessos. Como o senhor muito bem falou, esse preconceito, muitas vezes, parte da própria categoria, dos próprios advogados que militam em outras áreas, né?
Então, imagine na cabeça do leigo, né? Quando ele vê que alguém cometeu um crime, ele acha que essa pessoa deve ser condenada logo e ir direto para a cadeia. Mas é necessário ressaltar que se você começar a passar por cima desses direitos e garantias, isso vai acabar representando risco para a própria sociedade, não é verdade? Não entendo. Até porque o nosso direito penal é garantista. O direito penal, ele, além de definir as condutas e as penas, ele também estimula um conjunto de princípios que são uma limitação ao próprio direito penal. Claro. Né? Porque quem tem o poder tende a dele abusar. Mas essas pessoas que muitas vezes criticam o advogado criminalista, que confundem a advocacia criminal com a pessoa que ele defende, que são duas coisas, são dois aspectos totalmente diferentes, essas pessoas mudam de opinião. Quando tem um problema com um parente, com alguém da família, com um filho, logo procuram um advogado criminal para que todas essas garantias, todos esses digamos, todo esse devido processo legal seja respeitado. Eu sempre digo isso. Doutor Bruno, está tramitando no Congresso Nacional um projeto que está tratando sobre 10 medidas contra a corrupção. Como é que a categoria do advogado criminalista se posiciona com relação a esse projeto? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. Nós voltamos a entrevistar o advogado criminalista Bruno Queiroz. Doutor Bruno, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre um projeto de lei que está tramitando no âmbito do Congresso Nacional, tratando sobre 10 medidas contra a corrupção. Qual a percepção do advogado criminalista com relação a esse projeto? Bom, Evandro, é preciso destacar que nós estamos vivendo uma onda de punitivismo no Brasil. Essa onda foi reforçada pela Operação Lava Jato. Eu quero dizer aqui que tem os seus méritos, é inegável que foi um grande avanço no combate à corrupção, com políticos presos, com empresários presos, situações que nós nem poderíamos imaginar em outro momento. Então, eu não sou totalmente contrário ao que ocorreu na Operação Lava Jato, mas nós sabemos também que houve alguns excessos. E o excesso sempre precisa ser, digamos assim, extirpado, né? E um dos movimentos que eu penso que seja decorrente da Operação Lava Jato é justamente essa proposta de alteração da legislação e até da Constituição, porque se for necessário, será preciso alterar até mesmo a Constituição Federal, para a criação dessas 10 medidas de combate à corrupção, que me parece inadequado, porque na verdade, vou dar um exemplo aqui de uma das medidas, né? É justamente flexibilizar a utilização de provas ilícitas em favor do Ministério Público. Nós sabemos que a Constituição Federal proíbe a utilização dessas provas ilícitas. Né? Outra medida que se pretende restringir é a utilização de habeas corpus. Como é que eu vou restringir a utilização de habeas corpus? O habeas corpus ele deve ser sempre utilizado quando houver uma ilegalidade, um abuso de poder, com ameaça ou com cerceamento da liberdade de alguém. O cerceamento do habeas corpus, para mim, é um retorno ao que já houve no Brasil na época da repressão. Com certeza. E outras medidas, aumento de penas, aumento de crimes, enfim, tudo isso não passa de um paliativo, porque a corrupção se combate com prevenção, com medidas preventivas, com compliance criminal nas empresas, digamos assim, com um avanço na legislação que possa atuar na prevenção, porque quando você aplica a pena do crime de corrupção, na verdade a corrupção já ocorreu. E nós sabemos que o caráter intimidatório da pena, em verdade, ele não desestimula tanto assim a prática do crime. É muito mais interessante investir mais na prevenção, controles dos órgãos de fiscalização. Uma agência autônoma de combate à corrupção nós não temos. Uma agência autônoma independente. Nós temos o Ministério Público, mas que não atua somente nessa frente de combate à corrupção. Então existem outras medidas muito mais interessantes do que essas. Doutor Bruno, o programa é assistido não só por advogados, mas também por estagiários de direito, estudantes de direito. E muitos desses estudantes, ou futuros advogados, pretendem entrar nessa área criminal, pretendem militar na esfera criminal. Quais são os conselhos que o senhor deixa aqui para esses jovens advogados? Primeiro é o foco na meta. Eu, por exemplo, sempre tive assim, um desejo, sempre tive curiosidade pelo direito penal, pelo processo penal. Claro. Tanto que logo, ainda enquanto estudante de direito, eu fiz o concurso para escrivão de polícia civil, porque eu achava que ali eu já poderia ter um contato como de fato tive. Então, primeiro é foco na meta. Claro. Segundo,
aspecto importante, você tem que se especializar ao máximo. Só para você ter uma ideia, Nevelde, dentro da advocacia criminal tem diversas especialidades. Tem o sujeito que faz tribunal do júri, tem o sujeito que atua nos crimes do colarinho branco, como é o meu caso, tem um sujeito que atua nos crimes sexuais, tem um sujeito que atua nos crimes de trânsito. Então, hoje, o profissional ele precisa se especializar. Então, a minha sugestão para as pessoas que querem é, já desde a faculdade, procurarem um estágio para entrar num desses escritórios, se especializar ao máximo, procurar literatura adequada, ler as grandes obras e, no mais, focar na meta para atuar exclusivamente nessa área. É quando você começa a recusar as causas de outra área, é porque você está se especializando. Eu acho que isso aqui é importante. Está no caminho certo. Está no caminho certo. Doutor Bruno, na sua opinião, quais são os principais desafios da carreira? Meu querido, hoje eu posso dizer que o principal desafio é lutar contra essa onda punitivista, contra, digamos ativismo assim, judicial. Contra o ativismo judicial que existe na área penal. E pior, não é um ativismo para, digamos assim, favorecer o direito de liberdade. Muito pelo contrário, é um ativismo para aumentar o alcance do tipo penal, para legislar em matéria penal, para aumentar penas. Então, hoje nós vivemos esse momento muito difícil. Eu acho que, digamos assim, garantir esses princípios que estão previstos na Constituição Federal para que o processo penal e para que o direito penal cumpra a sua missão dentro da legalidade. Eu acho que esse é um grande desafio hoje para o advogado criminalista. Doutor Bruno, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, Deus, essa oportunidade e registrar que a advocacia criminal é sim uma atividade nobre, é uma atividade que requer coragem, que requer uma determinação muito grande ao advogado para que ele possa enfrentar essas agruras, que são muitas. Né? E eu não vejo um Estado democrático de direito sem uma advocacia criminal fortalecida. Né? Quanto mais autoritário o Estado, menos espaço e menos valor existe para a advocacia criminal. Então, essa é uma reflexão que eu quero deixar para os nossos telespectadores, para que façam, digamos assim, uma análise sobre a importância da advocacia criminal no Estado Democrático de Direito. Obrigado. Ivelise Maia. A previdência complementar fechada aqui no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma espécie de poupança, que é um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários, caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. A Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará realizará no próximo dia 13, a partir das 9 horas, uma palestra sobre conciliação e mediação. E para falar sobre a iniciativa, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará, Dr. Robson Sabino. Dr. Robson, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. É um prazer mais uma vez, Everaldo. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância desses dois institutos, mediação e conciliação. Pronto, a Comissão de Liberdade Religiosa, antes de começar até a falar de mediação, ela é uma comissão que prega a paz, prega a tolerância. E quando se fala no direito, se fala de mediação, se fala de conciliação, você está falando de democracia, onde as próprias partes têm a oportunidade de falar e de fazer a própria decisão. Então, falando de democracia no direito, você tem que falar obrigatoriamente de conciliação, mediação, também falando de tolerância, de liberdade. A própria mediação, ela implica numa tolerância entre as partes para que elas possam chegar a algum tipo de composição. Né? Diga-se de passagem que esses institutos mediação e conciliação, eles são bastante estimulados através do novo Código de Processo Civil, não é verdade? Exatamente. O Código de Processo Civil, a própria Resolução 125/2010 do CNJ, ela já estimulava os tribunais a promoverem a conciliação, a mediação. Então, é um tema que é importante para os advogados. Os advogados eles devem ficar cada vez mais aperfeiçoados com relação
com relação a procurar um aperfeiçoamento em relação ao tema, até porque a negociação ela faz parte de todo ser humano. O conflito ele é inerente a todos. A forma de resolver o conflito é que pode fazer a diferença, e a diferença na profissão, né? Até algum tempo atrás se via que o bom advogado era aquele que sabia, que melhor brigava, aquele advogado que ia diretamente para o contencioso. Hoje eu acho que a visão está mudando, porque o melhor advogado é aquele que vai resolver o conflito do seu cliente, é o que vai resolver o problema no menor espaço de tempo possível e o problema de forma que as partes fiquem satisfeitas. E a conciliação e a mediação, ela é boa para todas as partes e é boa para a sociedade de uma forma geral, né? Que se você evitar o nascimento de novos conflitos, você vai acabar também desafogando o nosso poder judiciário. Claro, quando você media, você mesmo está fazendo você está participando da construção da decisão. Então, é muito mais provável que você cumpra voluntariamente que as partes cumpram voluntariamente aquela decisão. Ao passo que a decisão em um sistema heterocompositivo, que um terceiro vai dizer o que as partes têm que fazer, há uma chance muito maior de que essa decisão seja descumprida e que se necessite execução, que necessite que o Estado intervenha mais uma vez a força para fazer cumprir a sua decisão. E é preciso que fique claro que esses institutos eles podem ser usados tanto no âmbito judicial como fora, né? Como antes. Fora. Pronto, a mediação que a gente vê, que o CNJ, a gente fala muito da mediação judicial, mas a mediação extrajudicial, a composição extrajudicial, evitando que o conflito chegue ao judiciário, é muito importante. É isso que os escritórios de advocacia precisam desenvolver. E aí vai ter uma série de coisas. Vai passar pela parte dos honorários do advogado cobrar adequadamente para eventos de mediação, para sessões de mediação, sessão de conciliação, e de forma que ele resolva. O que é importante é o cliente, é a situação do cliente, é o cliente que precisa ser visto em primeiro lugar e o problema dele seja resolvido da melhor maneira possível. Né? Então, Robson, vamos falar um pouco agora sobre o evento. Quem será o palestrante e esse evento será aberto ao público em geral? Pronto, então esse evento ele é aberto ao público em geral. Ele, como você já falou, ele é no dia 13 agora, às 9 horas da manhã, na nova sede da OAB, que fica na Avenida Washington Soares 800. A gente convida todo mundo, para todos os advogados e o público em geral, os estudantes de direito, promotores, advogados, aproveitam para ir conhecer um pouquinho a nova sede da OAB e participar de uma palestra. A palestrante é a doutora Darlene Braga, que é muito conhecida na área, é professora do mestrado da Unifor nessa área de mediação e conciliação, é doutora em Direito. Então ela vai estar nos brindando com a palestra. E também, na ocasião, a gente vai fazer uma homenagem em nome da Comissão de Liberdade Religiosa ao Dr. Cleto Gomes. O Dr. Cleto ele foi o criador da Comissão de Liberdade Religiosa, ele foi o relator no Conselho Seccional da OAB. Então, há 3 anos existe a Comissão de Liberdade Religiosa e a gente tem uma dívida de gratidão aí com o Dr. Cleto Gomes, além dele ser o presidente do TDP e ter lutado bastante pelas prerrogativas dos advogados ao longo já de 6 anos. Dr. Robson, a Comissão de Liberdade Religiosa ela tem desenvolvido uma série de ações, uma série de iniciativas. Eu gostaria que o senhor fizesse um breve balanço das principais atividades desenvolvidas pela comissão nos últimos anos. Mas eu gostaria que o senhor fizesse esse relato logo após um breve intervalo. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, da OAB Ceará, Robson Sabino. Então, Robson, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi que o senhor realizasse um breve balanço das principais atividades desenvolvidas pela comissão nos últimos anos. Pronto, a Comissão de Liberdade Religiosa, como eu havia dito, ela tem 3 anos de idade completados agora, né? Então, a gente fez, durante esse período de tempo, a gente procurou mostrar à população a importância da liberdade religiosa. Então, a gente fez diversas palestras em várias universidades, faculdades de direito, com o intuito de promover junto aos estudantes os conceitos básicos da liberdade religiosa, que é o conceito de Estado laico, o conceito de tolerância, coisas que são importantes para os advogados e para os estudantes entenderem a forma correta, né? Que o Estado laico
ele não é um Estado ateu, então é um Estado que ele não é totalmente separado da religião, mas é um Estado que ele pode trabalhar em cooperação com as mais diversas crenças. Então a gente tem feito também, a gente fez durante essa época eventos com as mais diversas comissões da OAB, no sentido de promovermos juntos o Estado Democrático de Direito, os direitos fundamentais das pessoas. Tanto que, só para você ter uma ideia, nesse evento a gente vai ter participação, esse evento de quinta-feira agora, a gente vai ter a participação de 10 comissões. Além da Comissão de Liberdade Religiosa, estarão presentes conosco a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, a Comissão de Direito Internacional, de Acesso à Justiça, de Diversidade Sexual e Gênero, da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Comissão de Direito Marítimo, Portuário, Aeroportuário e Aduaneiro, a Comissão de Exame de Ordem e, por último, o Tribunal de Defesa das Prerrogativas, que é a comissão do homenageado, TDP. Excelente. A Comissão de Liberdade Religiosa, eu lembro muito bem, ela desenvolveu um forte trabalho também de combate à intolerância religiosa, não é verdade? É verdade. Vocês trouxeram palestrantes, né, de fora, inclusive, e eu queria, inclusive, que o senhor, me adiantando aqui, falasse depois sobre uma importante parceria que foi feita com a J. Reuben Clark, né, uma sociedade, né, internacional. Exatamente. A J. Reuben Clark Law Society ela é uma sociedade internacional de advogados. São 15 mil advogados no mundo inteiro, divididos em 200 capítulos. A gente tem um capítulo aqui em Fortaleza, e esse capítulo ele procurou trazer palestrantes, inclusive palestrantes de fora, palestrantes da universidade. Então a gente já falou anteriormente sobre mediação, a gente trouxe em 2017 para algumas faculdades, para a SMEC, que é a Escola da Magistratura, um juiz da Califórnia, ele veio falar sobre mediação. A gente trouxe outros palestrantes, eventos na Câmara, sempre com a intenção de falar um pouquinho sobre os direitos das pessoas, sobre defender o Estado Democrático de Direito. É isso que a J. Reuben Clark Law Society ela faz. Todos os associados, eles entendem que eles têm que trabalhar, ela desenvolve nos seus associados um desejo de trabalhar cada vez mais com excelência, seguindo princípios religiosos. Então, por último, no final do ano passado também a gente fez um evento da OAB em parceria com essa associação. A gente trouxe o presidente internacional da sociedade, ele veio a Fortaleza para receber uma homenagem pelos 30 anos da sociedade, e na ocasião foram homenageados diversos advogados e pessoas que nos ajudam e que trabalham conosco por um direito com mais tolerância, por uma sociedade mais livre, sem intolerância, e foram as ações que a gente fez. Muita coisa ainda precisa ser feita, né? Então, sobre liberdade religiosa. Então, a prefeitura, o Estado, eles poderiam trabalhar com criação de coordenadorias de liberdade religiosa. As delegacias de polícia, hoje um crime ligado à intolerância, ele não é visto como intolerância religiosa. Ele coloca lá crime de dano, ou se for contra uma pessoa física, de repente uma lesão corporal. Aí você não tem como ter dados claros e objetivos com relação aos números da intolerância, porque eles não são catalogados da forma adequada. Então são questões que se pode ainda avançar. De repente, a criação no Estado de um dia, no Estado e no município de Fortaleza, criação de um dia de promoção da liberdade religiosa. Então são algumas coisas que a gente pode ir avançando nos próximos anos de forma a contribuir com a sociedade do Ceará, né? Uma outra preocupação da comissão, que ela discutiu bastante, foi a questão do uso da internet, né, para a propagação da intolerância, né? Uhum. De que forma a comissão percebe e analisa o uso da internet para a propagação da intolerância? Pronto, a internet hoje, algumas pessoas pensam que é uma terra sem dono, que você não tem como se identificar, e às vezes os sentimentos acabam aflorados. Não apenas na religião, às vezes as pessoas perdem amizades por questões políticas. A gente viu muito isso agora na questão presidencial, na questão das eleições, por conta da polarização. Então, as pessoas acham que podem se ofender, ou por pouca coisa perdem amizades, inclusive entre amizades de muitos anos, amizade entre familiares, e na religião não é diferente. Então, a intolerância ela vem crescendo, principalmente na internet, por conta dessa situação. Não é uma coisa só ligada à religião, mas é uma coisa que as pessoas
acham que podem ofender ou falar aquilo que pensam sem qualquer critério e como se aquilo não tivesse nenhuma responsabilização no futuro. Dr. Robson, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e abre agora espaço para as suas considerações finais. Pronto, então, a tolerância ela é muito importante. Algumas vezes, aquilo que é dito, aquilo que é veiculado, principalmente nas redes sociais, a gente tem a impressão que pode não atingir, ou pode não trazer maiores consequências, mas existem pessoas com problemas mentais e que vão achar que aquilo é uma verdade absoluta e vão partir para a agressão física. A gente teve relatos recentes em uma igrejas que entraram pessoas com problemas mentais e tentando matar todos os membros, por conta de vídeos que foram vistos na internet e que propagam o ódio, né? Então, a missão da comissão é justamente o contrário, de mostrar que o Brasil é um país livre, que todos temos a oportunidade e o direito de escolher a crença que a gente queira, ou de não ter crença nenhuma, e que todos não precisamos concordar uns com os outros, mas nós precisamos tolerar e entender e aceitar que as pessoas são livres para decidir aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam. Obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. A gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, no Instagram e assista todos os nossos programas no canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.